Fala galera do primeiro ano, tudo bem? Vamos fazer uma aulinha aqui, né, de revisão para a prova com o tema trabalho e energia, tá bom? Então vamos começar. A primeira questão aqui é uma questão de certo e errado com 10 itens, beleza? Então vamos começar. Exercício, item número 1. O trabalho da força centrípeta é sempre nulo. E aí, será que isso é verdade ou não? Bem, a força centrípeta ela só acontece numa trajetória circular ou qualquer trajetória que na verdade não seja retilínea, né? Porque qualquer trajetória que não seja retilínea, você pode pegar um ponto e analisar que ele faz parte de alguma esfera, né? Quanto mais próximo de uma reta, maior é a esfera, não, perdão, a circunferência que é tangente à trajetória no ponto analisado, correto? Enfim, para não complicar muito, a gente normalmente analisa a força centrípeta em trajetórias circulares, né? E essa força centrípeta significa o quê? Significa a força resultante na direção centrípeta, que é aquela direção, né, que passa pelo centro da trajetória. Porém, a força centrípeta ela aponta para o centro da trajetória. Não é apenas a força centrípeta, ela não apenas está na direção centrípeta, ela está na direção centrípeta e aponta para o centro da trajetória, né? Isso é a força centrípeta. Beleza. A força centrípeta, ela ao sempre apontar para o centro da trajetória, quer dizer que ela sempre está contida na direção que representaria o raio da trajetória, né? E como o raio da trajetória é sempre perpendicular à reta tangente no ponto analisado da trajetória, né? Porque o raio é perpendicular à reta tangente da trajetória, beleza. Isso quer dizer que a força centrípeta vai ser sempre perpendicular à direção da velocidade, que só pode ser para um lado, pode ser para o outro, mas vai estar sempre na direção tangencial. E se a força centrípeta é sempre perpendicular à direção tangencial, quer dizer que a força centrípeta ela é sempre perpendicular, vou botar esse símbolo aqui, ó, quer dizer perpendicular ao deslocamento. O vetor força centrípeta vai ser sempre perpendicular ao deslocamento, porque o deslocamento é a direção da velocidade, ok? Então quer dizer que sim, a força centrípeta, por ser sempre perpendicular ao deslocamento, que é a direção da velocidade, sim, ele sempre vai ser, ao ser perpendicular, ele sempre vai ter trabalho igual a zero. Porque como é que calcula trabalho? Trabalho é força vezes deslocamento, mas lembra, tem que estar na mesma direção a força e o deslocamento. Eu costumo falar que é força na direção do deslocamento vezes o deslocamento. É assim que a gente costuma fazer trabalho, né? Como a força centrípeta é perpendicular ao deslocamento, ela não tem nenhuma componente na direção do deslocamento. Então quer dizer que esse trabalho é igual a zero, porque a força na direção do deslocamento é igual a zero, já que a força é perpendicular ao deslocamento, ela não tem nenhuma componente na sua direção. Beleza? Então, é isso aí. Questão número 1, item número 1 respondido, tá? Vamos botar aqui de vermelho. Item número 1, o trabalho da força centrípeta é sempre nulo? Certo. Opa, deu uns probleminhas aqui no programa, problemas técnicos, mas já está resolvido. O trabalho motor acontece quando a força... Rapidão que ele deu um probleminha aqui, mas já vai voltar. Acho que agora ele vai digitar certo. Agora ficou certo. Beleza. Ele tava dando uns problemas aqui de digitação. Rapidinho. Uns pequenos problemas técnicos. Então, item 1, certo. Beleza. Item 2. O trabalho motor. O que é trabalho motor? Já para por aí. O que é trabalho motor? Trabalho motor é aquele trabalho que é dito como maior do que zero. Trabalho positivo é aquele trabalho em que a força ajuda o corpo a se mover. Então vamos lá. Trabalho motor acontece quando a força que está realizando o trabalho atrapalha o bloco a mover-se. Errado, é quando ajuda, né? Item errado. Beleza. O trabalho resistente é aquele que transforma energia mecânica em outra forma de energia que não seja mecânica. Terceiro item, né? Bem, trabalho resistente nada mais é do que o trabalho menor do que zero, um trabalho negativo. É aquele trabalho da força que atrapalha o movimento, né?
que retira normalmente energia cinética e transforma em quê? Depende. Pode transformar em energia potencial, ou seja, ainda um tipo de energia mecânica, ou pode dissipar essa energia cinética em outro tipo de energia, né? Ok? Isso é o trabalho. Isso é o trabalho, tá? Então, o item fala que necessariamente ele vai transformar em outra forma de energia que não seja mecânica. Errado. Pode converter em energia potencial, tá bom? Como, por exemplo, quando você pega uma bolinha e joga para cima, né? O peso que está sendo aplicado sobre a bolinha está pegando a energia cinética dela e convertendo em energia potencial gravitacional. Não está retirando energia mecânica dele, está apenas convertendo em energia, outro tipo de energia mecânica, que é a potencial gravitacional. Então, item errado, tá? Para calcular, item 4, para calcular o trabalho de uma força, basta multiplicar esta força pelo deslocamento durante o processo. Errado, que a gente acabou de falar que é força vezes distância, mas é força vezes distância quando estão na mesma direção. E se não estiverem na mesma direção? Aí você tem que decompor qualquer um deles na direção do outro. Normalmente o que a gente faz é força na direção do deslocamento vezes deslocamento. Não é apenas força, é a sua componente na direção do deslocamento. Ok? Então, item errado, que não é apenas força vezes deslocamento. Beleza? Item número 5. Se duas forças distintas tiverem suas componentes iguais, se duas forças distintas tiverem suas componentes iguais na direção do movimento, então imagine o seguinte, eu tenho um corpo aqui, que ele está se movimentando horizontalmente para a direita, e eu tenho duas forças aplicadas sobre ele, essa e essa outra aqui. Porém, o item fala que as duas têm o mesmo valor na direção do deslocamento. Então, realizarão o mesmo trabalho? Bem, como o trabalho é força na direção do deslocamento vezes o deslocamento, o que me importa é o valor delas na direção do deslocamento, não de fato o valor total das forças. Então, quer dizer que sim, elas vão realizar o mesmo trabalho se tiverem a mesma força na direção do deslocamento. Tá bom? Então, item certo. Beleza? Item certo. Item 6. O trabalho da força-peso independe da trajetória, apenas da diferença de altura. Perfeito. Fórmula da do trabalho da força-peso é mgh. Quer dizer que sim, em relação à altura, né, ele depende da diferença de altura entre dois pontos e não da trajetória. Então quer dizer que se eu tenho uma altura aqui e outra altura aqui, se a bola vem lá de um ponto até essa outra altura, independente da trajetória que ele realize, o peso vai realizar o mesmo trabalho ao longo desse processo? Sim, o trabalho do peso não depende da trajetória, apenas da diferença de altura. Então, item correto. Item número 7. O trabalho da força elástica, cuja força é constante durante o deslocamento, o trabalho da força elástica, cuja força é constante durante o deslocamento, não altera a energia mecânica do sistema. Bem, errado, porque força elástica não é constante durante o deslocamento. Né? Como é que é a fórmula da força elástica? Força elástica é K vezes X. E o trabalho da força elástica, para não confundir, né? O trabalho da força elástica é kx² sobre 2. Então, pela fórmula da força elástica, você consegue ver que ela não é constante. Ela depende do quê? Do x. Não tem jeito da força elástica numa mola ser constante, né? Ao longo do deslocamento, porque ela depende do deslocamento. Então, item errado por causa que ele fala que é constante, né, durante o deslocamento. Item número 8. A força resultante apenas realiza trabalho quando houver variação da energia cinética. Bem, trabalho da força resultante é variação da energia cinética. Então, só vai realizar trabalho, a força resultante, quando ela alterar a energia cinética do meu corpo. Ok? Se não houver alteração da energia cinética do meu corpo, não tem trabalho da força resultante. Ela vai valer igual a zero. Ok? Então, item o quê? A força resultante apenas realiza trabalho quando houver variação da energia cinética. Certo? Então, item 9. Se uma bola... Né, deixa eu apagar aqui do lado.
se uma bola sobe uma rampa com velocidade constante, né, com velocidade constante devido à ação de uma força na direção da rampa, então imagine que tem aqui uma rampa e uma bola sobe essa rampa com velocidade constante, quer dizer que ela está em movimento retilíneo uniforme, beleza? Então tem uma força F, né, que com certeza tem que estar empurrando ela na mesma direção e no mesmo sentido da rampa para que isso possa acontecer. Aí ele fala, então o trabalho dessa força é em módulo igual ao trabalho da força-peso, se desconsiderarmos as forças dissipativas. Bem, você entende que além da força F, vai estar aqui o peso atuando na questão, né? Atuando no meu corpo. Eu poderia analisar que, sim, o trabalho da força F e o trabalho da força peso, sim, eles são iguais em módulo. Eu poderia simplesmente dizer isso de acordo com a demonstração que eu fiz em sala de aula, que era o quê? Quando você pegava o peso e decompunha ele em Px e Py, você entendia que as componentes do peso têm que realizar o mesmo trabalho que o peso realiza. E é óbvio que durante esse deslocamento sobre a rampa, o PY não realiza trabalho, justamente porque o PY é perpendicular à superfície. O único que realiza trabalho é o PX. Então eu poderia dizer que o trabalho da força-peso é exatamente o mesmo trabalho do PX, já que o trabalho da força-peso tem que ser igual à soma dos trabalhos, né, das suas componentes, ok? Porque o trabalho do peso tem que ser igual ao trabalho das suas duas componentes, porém uma delas o trabalho é zero. Por isso você fala que o trabalho da força peso é igual ao trabalho da força Px, né? E como Px, para fazer esse corpo subir em movimento uniforme, né? Movimento uniforme, quer dizer que o Px e a força F devem se cancelar. Como são duas forças de mesmo modo, mesma direção, somente sentido oposto para poder cancelar, né? Atuando num corpo em que realizam o mesmo deslocamento para as duas forças, quer dizer que o trabalho da força Px é em módulo igual ao trabalho da força F, ok? Então sim, eu acabei de demonstrar que o trabalho da força peso é igual ao trabalho da força F. Poderia demonstrar desse jeito, ou eu poderia demonstrar que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Como o movimento é retilíneo uniforme, a energia cinética não varia, é igual a zero. E o trabalho da força resultante é igual à soma do trabalho das forças que atuam sobre ele, que são quem? Né? O que atua sobre ele, assim, sobre o corpo, né? São força F e o Px, porque o Py, né, a gente não precisa analisar já que o seu trabalho é zero, e também não precisamos analisar a normal, que eu não desenhei na questão, né, que ele também está na direção perpendicular e também realiza trabalho igual a zero, tá bom? Então, o trabalho da força resultante nada mais é do que o trabalho das forças que estão na direção do deslocamento, que são força F e peso. E como o trabalho da força resultante a gente acabou de ver que dá zero, né, porque não varia a energia cinética, já que o movimento é uniforme, então quer dizer que o trabalho da força F é igual ao trabalho da força peso com sinal negativo, mostrando que em módulo eles são iguais, porém só muda o sinal deles. Um vai ser positivo ou até negativo, porque a força F, por ajudar o corpo a subir, é um trabalho motor, positivo, e a força peso, por atrapalhar o corpo a se mover, subindo a rampa, vai ser um trabalho resistente, trabalho negativo. Mas sim, eu posso falar que o trabalho é realizado pelas duas forças são iguais. Fiz por duas maneiras diferentes aí para ficar claro, tá bom? Então, certo item, né? Ele fala que eles realizam o mesmo trabalho, tá certo, ok? Então vamos para o item número 10. Se uma força dissipativa atuar sobre um corpo, então sua energia mecânica não se conservará. Bem, o fato de ser uma força dissipativa implica que, se ela realizar trabalho, ela vai alterar a energia mecânica do meu corpo. Claro, vai alterar exatamente o valor do trabalho que ela realizar. Se esse corpo, se essa força dissipativa não realizar trabalho, então não alterará a energia mecânica. Por mais que ela seja uma força dissipativa e que tenha capacidade de dissipar a energia mecânica, ela não conseguirá dissipar se ela não realizar trabalho. Então, não é necessariamente o fato de existir uma força dissipativa que implicará que a energia mecânica não se conservará. Tá bom? Precisa de mais uma condição. Precisa que essa força conservativa realize trabalho. E o item não falou que ele realiza trabalho.
Então nós não podemos afirmar que sua energia mecânica não se conservará, tá bom? Item errado, beleza? Então, vamos para a questão agora número 3. Vamos para a questão agora número 3. Vamos abrir um espacinho aqui. Questão número 3. Bora começar. Qual o trabalho da força variável F, sabendo que a força está na direção do deslocamento para o deslocamento entre 0 e 1 e depois entre 2 e 5 metros? Tá? Eu não expliquei direito o enunciado, né? Aqui eu acabei de me tocar, não ficou muito bem escrito, né? Mas era para representar aqui um corpo, tá? De massa não descrita no enunciado, né? Uma massa M qualquer, que sofre a força F de direção constante, mudando apenas o seu módulo e o sentido, quando é positivo e quando é negativo, tá bom? Positivo é que ajuda o movimento e negativo é o que está atrapalhando o movimento, beleza? Então, ok. Ele quer saber qual é o trabalho dessa força variável para o deslocamento entre 0 e 1. Bem, nunca testei isso aqui, mas vamos ver se consegue fazer. Deixa eu testar uma coisa aqui. Será que eu consigo copiar a figura de um programa para o outro? Não, ele não consegue realizar esse copy e cole. Então, olha só. Nós temos ali um gráfico, né? Em que ele tem mais ou menos esse formato aqui. Beleza. Mais ou menos esse formato. Ele quer saber o trabalho da força F no intervalo de deslocamento de 0 a 1 metro. Ok? Opa, tempo não. Deslocamento. Ok? Que é o X ali, o eixo X é o deslocamento. De 0 a 1 metro. Bem, ele está querendo saber então a área do gráfico entre 0 e 1 metro. Porque vocês lembram como é que calcula o trabalho de uma força variável? Quando a força é variável, se calcula o trabalho como a área do gráfico. A área do gráfico. Mas que gráfico? De força por deslocamento. Já que o trabalho de uma força constante é dito como força vezes deslocamento, só que um tem que estar na direção do outro, eu costumo falar que é força na direção do deslocamento vezes deslocamento, ok? Então, quer dizer, quando eu quiser calcular o trabalho usando um gráfico, né, ele vai ser a área de um gráfico de força por deslocamento, por causa das variáveis da fórmula, que tem que ser força e deslocamento. Beleza? Ok. Então, se ele quer saber o trabalho entre 0 e 1 metro, basta calcular a área do gráfico entre 0 e 1 metro. Beleza? E ali, ó, tá pintado de vermelho essa área, né? Essa área nada mais é do que um triângulo. Acho que eu não vou desenhar o gráfico aqui no programa da direita, não. Não vai dar muito trabalho. Basta eu entender que de 0 até 1 metro vai dar um triângulo, né? E é só calcular a área desse triângulo. Onde? Quanto vale a base? Óbvio, vale 1, né? E quanto vale a sua altura? Também vale 1. Então, a área vai ser base vezes altura sobre 2, o que vai dar meio. Meio que esse, eu sei que a área do gráfico representa trabalho, e trabalho no sistema internacional é joules, então é meio joules, é a área desse gráfico. Beleza? É isso que representa o trabalho, meio joule. Tá? E essa é a resposta da letra A. Beleza? Letra A. O trabalho da força F do intervalo de 0 a 1 metro é 0,5 joules apenas. Okay? Positivo, né? Até porque como a força está na direção do deslocamento, então sim, o seu trabalho é positivo. Beleza? Não preciso botar positivo, mas eu vou colocar aqui só para ficar didático. Ok. Vamos para a letra B então. Qual é o trabalho entre o deslocamento de 2 a 5 metros? Então, você vai calcular a área desse gráfico, ó, de 2 até 5 metros. Porque eu não estou gostando disso aqui, vai dar trabalho depois para ficar apagando essas linhas. Eu vou fazer isso aqui de outra forma. Eu vou calcular a área, vou pintar as áreas. Então, olha só. De 2 até 5 metros, nós temos esse triângulozinho pequeno aqui, de 2 a 3, depois esse triângulo grandão de 3 a 5 metros de deslocamento. Tá? Se ele quer saber, né, o trabalho realizado de 2 a 5 metros, eu vou ter que calcular a área daqueles dois gráficos, daquelas duas figuras geométricas, aquele triângulozinho e depois o triângulo um pouquinho maior. E você tem que entender que se a área do gráfico estiver para cima do eixo X, que no caso é o meu deslocamento, essa área vai ser positiva. E se a área estiver para baixo do meu deslocamento, a área vai ser negativa. E como ele quer o trabalho, né, de 2 a 5 metros, eu vou ter que somar essas duas áreas. Uma é positiva e outra é negativa. E claramente negativa é maior.
quer dizer que o meu trabalho na letra B vai dar realmente negativo, ok? Mas vamos lá. Calcula primeiro esse triângulo aqui, ó, que é positivo. Qual o tamanho da sua base? Vai de 2 a 3. Então, a sua base, né, vale 1 metro. Qual é a altura dele? A altura dele ali, ó, o pico desse triângulo tem força igual ao Newton. Então, quer dizer que a altura desse triângulo é 1 Newton. Então, quer dizer que vai ficar base 1 vezes a altura 1 sobre 2, o que dá meio joule. Lembrando que isso aqui é positivo, a área dessa primeira figura. E a segunda figura é um outro triângulo um pouquinho maior já, né? Em que no eixo X é de 3 a 5 metros, então vai ser, né, a base do meu triângulo, que vai ser a distância de 3 a 5 metros ali, vale 2. Então a área desse triângulo a gente vai calcular como base, que é 2, vezes a altura, que é quanto? 2 também, dividido por 2, né? Porque a altura ali do triângulo, dá pra gente ver, né? Vai de 0 a menos 2, então esse comprimento tem um tamanho de 2 newtons, né? Então vamos lá, a área do gráfico ali, na segunda parte, né, deu corta, 2 joules, porém negativos, porque o gráfico está para baixo do eixo X. Então, qual é o trabalho da força F que acontece entre o deslocamento de 2 a 5 metros? Vale meio joule, que é o trabalho realizado na primeira parte, menos 2 joules, que é o trabalho realizado na segunda parte, ok? O que é a primeira e o que é a segunda parte? De 2 a 3 metros é a primeira parte, de 3 a 5 é a segunda, porque o gráfico muda, né, de um para o outro. Isso aqui dá menos 1,5 joules. Pronto. Esse é o trabalho da força F de 2 a 5 metros como um todo. Beleza? Ok. Questão número 3. Então, finalizada. Resposta da letra A, mais 0,5 joules, e da letra B, menos 1,5 joules. Então, vamos lá. Questão número 4 agora. Questão número 4. Deixa eu ver aqui. Beleza. Questão número 4. Um carrinho de massa M parte do repouso em A e determine sua velocidade em B, C, D e E. Galera, entenda. Isso aqui é como se fosse um carrinho numa montanha-russa, tá? Não está bem descrito, enunciado, mas é como se fosse um carrinho na montanha-russa e o ponto E, que é lá no final, ele está na altura do chão. Beleza? Então, o que nós temos na nossa questão é algo mais ou menos assim, certo? Nós temos uma altura padrão aqui, uma altura padrão de chão aqui e a altura inicial em que o corpo é lançado. Ponto A, B, C, D e E. Entendam, quando o carrinho de montanha-russa estiver percorrendo essa trajetória, a sua energia mecânica vai se conservar. A gente vai poder falar que a energia mecânica, então, no ponto A é igual a energia mecânica no ponto B, que é igual a energia mecânica no ponto C, que é igual a energia mecânica no ponto D e E. E por que eu posso falar isso? Por que eu posso afirmar isso? Simplesmente pelo fato que quando um carrinho estiver passando por qualquer ponto dessa trajetória, só vão ter duas forças atuando sobre ele, né? Se a gente desconsiderar as forças dissipativas. São peso, vertical para baixo, e normal, que é perpendicular à superfície. Tá? Então vejam, o peso, a gente sabe, ele realiza trabalho. Porém, o peso é um tipo de força conservativa. Então, quando ele realiza trabalho, ele não altera a energia mecânica, porque por ser uma força conservativa, quer dizer que ele conserva energia mecânica independente de realizar trabalho ou não. Porém, só existem dois tipos de forças conservativas que a gente estuda até o momento: peso e força elástica. Ou seja, a normal, que é a segunda força que atua no meu corpo, ela não é uma força conservativa, porque ela não é nem o peso nem a força elástica. Então, a normal é uma força não conservativa, que ela pode fornecer ou retirar a energia mecânica do meu sistema. Mas, tanto faz se ela é uma força dissipativa ou não. Ela é perpendicular ao deslocamento, porque o deslocamento é na direção da superfície. E como a normal é sempre perpendicular à superfície, ela é perpendicular ao deslocamento. Logo, ela não realiza trabalho, porque para existir trabalho, a força tem que ter pelo menos alguma componente na direção do deslocamento. Como não é o caso da normal, ela não realiza trabalho. Ou seja, o meu corpo tinha duas forças. Tem duas forças, né? Peso e normal. O peso, não, apesar de realizar trabalho, ele é uma força conservativa e, portanto, não altera a energia mecânica. E a normal, apesar de ser uma força não conservativa, que poderia alterar a energia mecânica do meu sistema, ele não consegue executar essa ação,
porque ele não realiza trabalho, então ele não consegue alterar a energia mecânica, e por isso eu posso falar que a energia mecânica em todos os pontos são iguais. Então, né, ele dá a diferença de altura entre os pontos aí da montanha-russa, né? A altura do A até o ponto B é 2 metros, e a altura do ponto B até o ponto mais baixo é 3 metros. Beleza. Qual é a energia, qual é a sua velocidade no ponto B? É só você pensar, a energia mecânica no ponto A, que a gente sabe que ele partiu do repouso, né? Tem que ser igual à energia mecânica no ponto B. Quem é a energia mecânica no ponto A? Energia cinética mais a sua energia potencial. Quem é a energia mecânica no ponto B? Energia cinética mais sua energia potencial. Só que entendam, normalmente a gente adota o referencial da nossa altura para calcular as energias potenciais no solo. Então eu vou considerar que a altura no solo é igual a 0 metros. O que quer dizer que no ponto mais alto e no ponto A e no ponto B, ele possui energia potencial, né? Porque eles têm altura em relação ao meu referencial, que é o solo lá embaixo. Porém, no ponto A ele não tem energia cinética, porque ele parte do repouso. Então a energia potencial no ponto A tem que ser igual a energia cinética no ponto B e energia potencial no ponto B. E só com isso a gente já consegue calcular a energia mecânica no ponto B, porque mgh do ponto A tem que ser igual a energia cinética do ponto B, que é mvb ao quadrado sobre 2, mais energia potencial no ponto B, que é mgh do ponto B. Vejam que existem massa em todos os termos da equação e por isso eu posso cortar todas as massas. E por isso não estava faltando dados no enunciado, como muita gente pode pensar que, professor, estava faltando dizer a massa. Não, não estava. Beleza? Então vai ficar gravidade é 10, a altura do ponto A em relação ao meu referencial vai ser 2 mais 3, que vai dar 5. Beleza? A massa, a velocidade no ponto B é o que eu quero saber, ao quadrado sobre 2, mais gravidade, que é 10 vezes a altura do ponto B, que é 3 metros em relação ao referencial. Então vai ficar 50 menos 30, 50 menos 30 vai ficar 20. Isso é igual a velocidade do ponto B ao quadrado sobre 2. Que quer dizer que se eu passar o 2 para lá multiplicando, vai dar 40. E a velocidade do ponto B é igual a raiz de 40 metros por segundo. Ok? Isso dá aproximadamente quanto? Basta a gente ir para a calculadora, né? Está aqui a calculadora. E vamos lá fazer raiz de 40. Isso deu aproximadamente 6,32. Então, posso falar que isso aqui dá aproximadamente 6,32 metros por segundo. Será que tem que arredondar de uma forma diferente? Não, tá bom assim. Então, galera, a velocidade do ponto B é 6,32 metros por segundo. Tá? E, como o ponto D está na mesma altura, essa também é a velocidade do ponto D, mesma coisa, beleza? Só que o ponto C e o ponto E estão no chão. O ponto C e o ponto E estão no chão. Então basta eu calcular a velocidade de qualquer um dos dois, que pronto, eu vou ter que calcular dos dois, né? Então vamos calcular agora a energia cinética, a velocidade do corpo no ponto C. Bem, basta eu falar a mesma coisa que eu fiz agora, que a energia mecânica no ponto A, que é aquele ponto inicial, é igual a energia mecânica no ponto C, onde no ponto A ele só tem energia potencial, como a gente já falou no item anterior, né? Então ele vai ter só mgh do ponto A, já que ele não tem energia cinética porque partiu do repouso. Já no ponto C, ele está no chão, bem no nosso referencial das alturas. Então quer dizer que ele não vai ter energia potencial, vai ter apenas cinética. Então eu vou falar que é m, velocidade no ponto C ao quadrado sobre 2. As massas se cortam, passo 2 para lá multiplicando. A gente vai ter que a velocidade no ponto C ao quadrado é igual a 2gh no ponto A. Tá? Qual é a gravidade da questão? 10. E quanto vale a altura do ponto A? Né? A altura do ponto A vale 5 metros. Então, isso daqui vai dar 100 e raiz de 100 é 10. Essa é a velocidade do ponto C. 10 metros por segundo e acabou a questão. Essa é a pergunta. Beleza? Lembrando que a velocidade no ponto C vai ser a mesma velocidade no ponto E. Tranquilo? Então, pronto, já calculamos as velocidades em todos os pontos da questão número 4. Finalizada a questão. Beleza?
Então vamos para a questão número 5, para a gente acabar essa aula de revisão que já está bem comprida, deu 30 minutos agora. Então vamos para a questão número 5. Um corpo em repouso no solo foi arremessado verticalmente para cima por uma força que realiza um trabalho de 100 joules. Então imagine que um corpo estava no chão, o corpo estava assim no chão, tem uma graminha ali, né? Ele estava em repouso, mas ele foi jogado para cima por uma força qualquer, vamos chamar de força F, que realizou um trabalho, né? Um trabalho de 100 joules. O que isso quer dizer? Que essa força F forneceu para o meu corpo, que estava em repouso, uma energia mecânica de 100 joules, tá bom? E ele quer saber a velocidade do corpo, né? Após subir 1 metro, qual a sua altura máxima e qual a sua velocidade ao retornar ao solo. Pensa o seguinte, após subir 1 metro, o que vai ter acontecido? A esfera vai estar aqui, né? A bola vai estar aqui. E o que eu posso falar? Bem, ao longo da trajetória só vai existir uma força atuando sobre a bola, né? O seu peso, porque a força F só atuou no início para jogar ele para cima. Ao longo da trajetória só vai ter uma força atuando na esfera, peso. E essa esfera, né, vai ser um sistema conservativo, justamente porque ela só sofre uma força e essa força é conservativa. Então, tanto faz se ela realiza trabalho positivo, negativo, ou se apenas realiza trabalho. Se ela é uma força conservativa, ela vai conservar a energia mecânica, porque ela pega energia cinética e transforma em potencial, ou pega potencial e transforma em cinética, mas nunca deixa de ser mecânica. E o que isso quer dizer que após 1 metro de altura, eu posso falar que a energia mecânica inicial, que era lá no chão, é igual à energia mecânica final, que é na altura de 1 metro. Onde no início, por ele estar, né, no chão, ele não tem energia potencial, vai ter apenas cinética. Ok? Aliás, perdão, eu não posso falar que a energia mecânica inicial é igual à final, né, porque no início ele estava em repouso, então ele não tinha nem cinética nem potencial. Mas o trabalho da força F é a energia mecânica final. Por quê? No início, ele não tinha energia mecânica, né? Eu posso escrever de uma forma mais técnica assim, ó, energia mecânica inicial mais o trabalho da força F, que foi quem forneceu a energia para o meu corpo, vai dar minha energia mecânica final. Beleza? Se a gente desconsiderar as forças dissipativas da nossa questão. Beleza? O que isso quer dizer? Que se a energia mecânica inicial vale zero, eu estou falando que o trabalho da força F é igual à energia mecânica final, que é igual a uma energia cinética final mais uma energia potencial final. Beleza? Esse é o trabalho da força F. O trabalho da força F, o enunciado falou que vale 100. Energia cinética final é mv ao quadrado sobre 2. E a energia potencial final é igual a mgh. Beleza? Bem, eu reparei agora que eu esqueci de dar um dado na questão para que a gente consiga resolvê-la, né? Eu esqueci de dar a sua massa. É porque a letra B e a letra C não precisam da massa, acabei esquecendo de colocar. Então vamos colocar uma massa qualquer aqui na nossa questão. Vamos imaginar uma massa de 10 kg, beleza? Então vamos colocar isso daí, uma massa de 10 kg. Qual vai ser a velocidade então dele após 1 metro de altura, né? 100 é igual a massa, que é 10, vezes velocidade ao quadrado sobre 2, mais massa, que é 10, vezes gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 1 metro. Ok? 10 vezes 10 vai dar 100. Corta com 100 do outro lado. E a gente vai encontrar aqui 0 é igual a 10 sobre 2, 5. 5 vezes a velocidade ao quadrado. Galera, a velocidade ao quadrado tem que valer quanto? Para que essa multiplicação dê zero? Né? Apenas zero. Ou você pode só passar o 5 dividindo, 0 dividido por 5 dá zero. O que implica que a minha velocidade é igual a 0 metros por segundo. Ponto. Então quer dizer que após 1 metro de altura, após essa bola subir 1 metro de altura, sua velocidade vai ser igual a zero. O que isso quer dizer? Que coincidentemente nós acabamos de descobrir sem querer que a altura máxima que essa bola vai ser arremessada vai ser igual a 1 metro. Justamente porque quando a bola é jogada até a sua altura máxima, quando ela chega no ponto da sua altura máxima, a sua velocidade é igual a zero e depois começa a cair, certo? E se a gente encontrou sem querer que a altura de 1 metro era
que sua velocidade era igual a zero, então quer dizer que sim, numa altura igual a 1 metro, né, o corpo ficou parado e, portanto, a velocidade após subir 1 metro é zero. Essa é a resposta da letra A, né? Essa é a resposta da letra A, velocidade igual a zero. E da letra B, que é qual é a altura máxima, é igual a 1 metro. Que a gente acabou sem querer descobrindo, né, que a altura máxima é 1 metro, quando a gente descobriu que nessa altura sua velocidade era igual a zero. Beleza? E na letra C é qual é a velocidade ao retornar ao solo. É só você pensar, esse 100 joules que foi totalmente transformado em energia potencial após 1 metro, quando ele voltar ao solo, ele vai ser todo convertido em energia cinética, porque no solo ele não vai ter altura. Então eu vou falar que esses 100 joules que o meu corpo tem, que ele, na verdade ele recebeu da força F e ele vai manter como sua energia mecânica, né, vai ser igual à energia mecânica que ele chega ao solo. E a energia mecânica que ele chega ao solo nada mais é do que apenas a sua energia cinética que ele retorna ao solo. E quando ele retorna ao solo, não tem energia potencial, né? Já que no solo ele não tem altura, ok? Porque a gente está normalmente adotando a altura padrão igual a zero na altura do solo. Não é isso? A gente está considerando a nossa altura referencial igual a zero na altura do solo. Então, a fórmula da energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Isso tem que dar igual a 100. Se a massa do meu corpo é igual a 10, ok? Isso aqui vai dar quanto? 20. Né? Então, velocidade vai ser a raiz de 20. Que vai dar, cadê aqui? Opa, raiz de 20 deu 4,47 mais ou menos, né? Então, quer dizer que a velocidade, quando ele retorna ao solo, a velocidade final dele é 4,47 metros por segundo. E acabou a questão número 5, beleza? Essa é a velocidade que a esfera retorna ao solo, porque todo o trabalho realizado pela força F na minha bolinha lá no início foi convertido, né, para o meu corpo na forma de energia mecânica. E como a energia mecânica se conserva, quer dizer que esse corpo passou a ter uma energia mecânica de 100 joules constante ao longo do tempo. Significa que quando ele voltou para o solo, ele vai ter apenas energia cinética representando esses 100 joules. Por isso que eu consegui calcular qual era a velocidade dele quando ele retornou ao solo. Certo? Ok. Acabou a questão número 5. Acabou a aula de revisão. Boa prova então para vocês, galera. Tchau, tchau.